Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar tratando hoje de um assunto muito interessante, muito polêmico e pode te ajudar a refletir muito. Eu vou te provar hoje na Sagrada Escritura, na Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica, e vou estar utilizando aqui a opinião de dois santos e doutor da igreja para a gente ver a gravidade desse pecado. Meu irmão, minha irmã, existe o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1857, ele fala do pecado venial. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1862, fala do pecado mortal, né? Existe pecado que a gravidade dele é uma gravidade menor, e isso é um pecado venial. Existe pecado com uma gravidade maior. Essa gravidade é maior, ofende diretamente dos mandamentos da lei de Deus, e uma vez que ofende diretamente nos mandamentos da lei de Deus, rompe nossa amizade com Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre em estado de um só pecado mortal desce imediatamente ao inferno. Existe a misericórdia de Deus. Santa Catarina de Sena, Deus Pai revelou a Santa Catarina de Sena que a misericórdia de Deus é muito maior que a sua justiça. E é por esse motivo que existe uma necessidade de nós estarmos tratando desse assunto. Existe o pecado que parece simples, que parece comum, que parece bobo, mas no nosso percurso de uma busca de amar a Deus com nossa vida, com nossas atitudes, nosso objetivo final não é ser invicto. Claro, é melhor me corrigindo. Nosso objetivo final realmente é ser invicto. Nosso objetivo final é ser santo, para que as pessoas não achem santo de jeito nenhum. Não é o objetivo de eu me achar santo, de você se achar santo. Até porque se um de nós caímos nessa soberba, justamente estamos sendo soberbos, estamos enganando a nós mesmos. Somente Deus vai julgar se a gente teve uma vida aos olhos dele, ao agrado dele ou não. Porém, Deus chama para que a gente busque isso a cada dia que passa. E é através desse vídeo que a gente vai meditar nessa verdade de fé. Você que está me acompanhando, fique até o final, porque vamos ver o que a Bíblia fala, o Catecismo da Igreja fala, o que o santo fala, e através desse vídeo eu quero mostrar para você a gravidade das coisas que aparentemente são simples, mas que depois de você assistir esse vídeo até o final, você vai começar a ter uma visão diferente das coisas. Você vai ter uma meditação diferente das coisas, e a finalidade de tudo isso, a finalidade do meu canal é que a gente possa buscar crescer numa caminhada para Deus. Amar a Deus com nossa vida, amar a Deus com nossas atitudes, com nosso comportamento. Não mais só em palavras dizer Jesus eu te amo. Não adianta eu dizer Jesus eu te amo com minha boca, se minha vida é totalmente contrário àquilo que minha boca está afirmando. É preciso que minha vida ela afirme mais do que a minha boca. E isso não quer dizer que o ser humano não possa pecar. Não estou dizendo isso. Eu posso pecar, eu posso cair, eu posso fraquejar a qualquer momento que a mão de Deus for retirada de mim. Que se Deus tirar a graça, ai de mim. Porém, nossa consciência é preciso que a cada dia que passa a gente vá refletindo aquilo que a gente pode crescer na virtude, e em nossa consciência é preciso que a gente reflita aquilo que pode me degradar e me afastar de Deus, que são os vícios, aquilo que é oposta às virtudes. Mas você que está em sua casa e tem acesso à Bíblia, à Sagrada Escritura, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44, que vai dizer assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Vamos lá? Vós tende como pai o demônio, quereis fazer o desejo de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso o pai da mentira.
Então, como lhe disse, lhe provo na Bíblia que existe um pecado que ele torna filho do demônio, filho do diabo, filho de Satanás, e esse pecado é a mentira. Então, uma introdução, né? Um pequeno início desse vídeo. Aquilo que eu estava preparando foi para falar sobre isso. E o catecismo também fala sobre isso. E aqui a gente vai distinguir. Não é um radicalismo. É uma coisa que simplesmente precisamos refletir. E uma vez que a gente medita isso, reflete isso, isso vai trazer para a gente a resolução do nosso modo de viver, de pensar, de falar com as pessoas. Não quer dizer que você não minta. Não quer dizer que eu não caia em uma fraqueza de uma mentira. O sentido desse vídeo não é condenar você. O sentido desse vídeo não é condenar quem caiu no ato. O sentido desse vídeo é orientar para que a gente possa meditar, pensar e através das pequenos gestos amar a Deus, como Santa Teresinha do Menino Jesus vai colocar. Nada é pequeno quando se faz com amor. Então, de repente, através desse vídeo, você está em uma situação onde você pode estar falando uma mentira. E quando você lembra do que eu estou falando desse vídeo e lembra daquilo que eu citei de Santa Teresinha, você evitou um pecado. Santo Antão do Deserto vai dizer: para cada pecado vencido, seremos coroados no céu. Quem é o pai da mentira? Satanás. Aqui tem duas distinções: pecado mortal, pecado venial. Logo de princípio eu quero te falar que mais da maioria das mentiras não é pecado mortal, não é pecado grave, não te priva de contemplar a face de Deus. Mais da metade da mentira, a depender da situação, se for mentiras leves, mentiras sem sentido, sem fundamento, que não traz um prejuízo muito grave para aqueles que estão lançando ou para aqueles que vai acolher aquilo que se fala, não traz uma gravidade que pode prejudicar a salvação da sua alma. Mas é preciso lembrar, inclusive Padre Duarte Souza Lara, grande sacerdote e exorcista de Portugal, ele vai dizer que o menor pecado para Deus é como um câncer. Então dá para ver a partir disso que é uma gravidade. Como eu falei e vou voltar a falar, não quer dizer que eu nunca menti, que você nunca mentiu. O sentido do vídeo não é esse. O sentido do vídeo é renunciar aos vícios e crescer em virtudes. O sentido do vídeo é para quem quer buscar santidade e, consequentemente, salvação eterna. Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Buscai a santidade, a qual desde toda eternidade planejei. Desde toda eternidade Deus planejou e sonhou para cada um de nós. Foram santos e irrepreensíveis vossos olhos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Esse é o nosso objetivo. Obviamente, para que a gente alcance um grau de santidade, é a graça de Deus que age em nós. Mas é preciso que a gente também se conscientize que Deus não age em porta fechada. Deus não age em coração fechado. É preciso que a pessoa busque. É preciso que a pessoa queira. Muitas pessoas recebem a graça e desprezam a graça. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2482, ele vai dizer assim: a mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. O vosso pai é o diabo. Veja, o Catecismo fala aquilo que a Sagrada Escritura fala. O pai da mentira é o diabo. Nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele. Ou seja, a mentira é dele. Ele é da mentira. Pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2483, vai dizer assim:
A mentira é uma ofensa direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir ao erro, ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2484, vai dizer assim: a gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma. Foi isso que eu acabei de falar um pouco antes. Existem graus para a mentira. Mas diz a Sagrada Escritura, em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2475, vai dizer... Não. Deixa eu procurar aqui. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851, vai dizer que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Notemos que a verdade não é só uma palavra ou vento, é uma pessoa. E a mentira, quem pratica a mentira toma seu pai, Satanás. Então não é só palavras, você percebe que é você se identificar através dos atos. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2484, ele fala: de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que comete o prejuízo sofrido por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitui senão um pecado venial, então aqui está dizendo que é um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Ou seja, a mentira é uma falta de caridade, né? Aí, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2485, e aí vai. Aí fica a discernimento, que eu não posso ler tudo por vídeo, não se estender. Então, o que é que eu quero falar com esse vídeo? Também, outros tipos de mentira que se enquadra num falso testemunho, que é uma mentira. Disso já se encontra um pecado de matéria grave. Um pecado que ofende diretamente nos 10 mandamentos da lei de Deus. O pecado, o 8º mandamento da lei de Deus: não levantar falso testemunho. Então aquilo que parece simples, aquilo que parece sem sentido, aquilo que parece uma brincadeira, veja, uma mentira só, boba que seja, que pareça um pecado venial, não rompe sua amizade com Deus, mas fere a Deus e ofende a Deus. Já um grande número de mentiras por um longo período de tempo já foi um pecado venial. Porque o objetivo é adquirir virtudes para se aproximar de Deus, para amar a Deus, para ser santo, para entrar no céu, e fugir dos vícios, dos erros, daquilo que nos afasta de Deus. Então tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa se afastar de nós. Tudo aquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus precisa se aproximar de nós, ou que a gente possa se aproximar desse ato que nos aproxima de Deus. Então é preciso que a gente tenha dentro de nós já essa consciência. E o falso testemunho, ele tem de várias gravidades. Por exemplo, tem falso testemunho que é a mentira, ele já encontra uma matéria grave, porque, por exemplo, um exemplo só que eu vou citar. Um homem mente para outro homem dizendo assim: acabei de ver tua esposa na esquina conversando com aquele rapaz. Ora, pela mentira já se extrai um fato grave. O marido traído, vamos supor aqui, para aumentar o exemplo, talvez esteja bebendo, talvez esteja com a cabeça quente, chega em casa e ele mata a sua esposa. Onde foi a origem dessa tragédia, dessa morte, desse homicídio? Numa mentira. Veja, o que parecia simples, você acaba de perceber que não se torna tão simples. Veja, estou falando da mentira. Por isso que eu falei no início desse vídeo, existem gravidades entre a mentira, e todas elas têm por fim o seu pai, Satanás, como fala o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44. Então é preciso que ele tome discernimento. Há tipos de... A pessoa escuta um boato,
escuta falar de alguém, escuta falar de um amigo, de um conhecido, de um irmão, de um primo. E hoje, nesses tempos que vivemos, é muito grave isso. Escutamos o tempo todo alguém falando de alguém. E hoje tem muita pressa em acreditar, em algo que você não sabe, não tem certeza, não se certificou para saber que é verdade, e muita pressa em repassar aquilo que você acabou de escutar, ainda sendo que você possa ser a causa grave. Você está sendo instrumento do demônio. A pessoa acaba sendo instrumento do demônio para estar destruindo uma relação, destruindo uma família, destruindo uma pessoa, a identidade de uma pessoa, com algo que ela não tem a legítima certeza que é aquilo que ela sabe que é verdade. Disso que eu te trago já se enquadra na fofoca, onde é aquela bola de neve, onde tem meia verdade e o resto mentira. No final é tudo mentira. E toda essa trama é circulada por aquele que planta a divisão, que planta a ruína, que planta o mal, aquilo que fala o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Então hoje tem muita pressa em ouvir uma coisa e repassar. Que a gente possa passar a ser mais prudente. E que aquele que escuta um boato, um fato, uma coisa, não tenha pressa em repassar. Você pode estar pecando gravemente. Aí depois que a pessoa vai descobrir que aquilo não era verdade, que aquilo não era daquela maneira, que aquilo que a imagem da pessoa que você deformou, deflagrou, desonrou, jogou a lama, não se limpa com desculpa. Você já pecou gravemente. E a pessoa que peca gravemente desse fato, mesmo que se confesse a um sacerdote e receba a absolvição dos pecados, o purgatório espera. Porque para isso Deus criou o purgatório. Porque dentro do confessionário, ali é perdoado o pecado. Mas e a consequência do nome que muitas vezes foi deformado, foi deflagrado, foi desonrado? Não se devolve. Não se recolhe aquilo que foi caluniado. Então o purgatório espera essas pessoas. É muito importante que as pessoas se conscientizem o que é mentira, o que é falso testemunho e o que é fofoca. Quando a gente escuta uma coisa, o mais prudente que uma pessoa pode ter é buscar informações para ver se aquilo é real. Mais prudente do que isso é entrar por aqui e aqui acabou. O homem de Deus e a mulher de Deus, aquele que quer o céu, aquele que deseja a santidade, aquele que deseja entrar e contemplar a face de Deus, precisa entender que pecado não é só contra a castidade, pecado não é só quem fuma, quem mata, quem estrupa, quem rouba, quem peca contra a castidade. Pecado não é só adultério. A língua pode ser a causa da condenação de muitas almas. E de fato é. Como fala lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 3, que a língua é um dos menores membros do corpo, mas é um dos piores de dominar. Então veja só, o que começou com um tema aparentemente bobo, para alguns, sem discernimento, um assunto fanático, mas ao longo do vídeo você vai percebendo, você vai meditando, você vai entrando em uma dimensão de raciocinar que há coisas graves que começou em coisas simples que pode ser evitada. E esse é o sentido do meu canal, denunciar os males e pregar a verdade. Então é preciso que a gente se atente com essas coisas. Hoje vivemos na era das informações rápidas. Rapidamente um boato é espalhado, um vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, seja lá qual for. E as pessoas que às vezes já não gostam de você, por você ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, ser uma pessoa que tem postura, ou seja, qual for sua idade, sexo ou religião, possa ser a brecha que o inimigo queira para manipular ainda mais aquele ato para lhe causar um mal. Depois que a poeira de Satanás abaixa, uma desculpa, me perdoe, vou rezar pedindo perdão a Deus, não é o suficiente. Porque uma imagem deformada não se constrói fácil. Muito cuidado com fofoca. Muito cuidado com aquilo que você escuta. Se você não viu,
Se você não ouviu, se você não participou, desconfie de tudo que lhe contam. Desconfie de tudo que lhe traz das pessoas. Seja essa informação verdadeira ou falsa, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. A conversa pode circular por todo mundo, mas você tem a opção de dizer: eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte desse pecado. E quantas pessoas já se suicidou por causa de boato? Quantas pessoas já tirou sua vida por causa de falso levantado? E depois que a pessoa se arrepende, quem vai devolver a vida do rapaz? O catecismo da Igreja Católica é claro. Não se deve esperar a salvação das pessoas que tiram a sua vida. E se muitas pessoas se condenaram? E você que ajudou aquele ato se propagar? Como fica a tua conta no dia do julgamento do Senhor? Você percebe que tem coisas que parecem simples e não é simples? E aí estamos falando ainda do campo da mentira. O falso levantado, a fofoca sem certeza, o desejo de deflagrar a imagem de alguém, a inveja distorcida que o diabo manipula, onde as pessoas abrem brecha porque quer. Ninguém está te obrigando a ser invejoso. Então é preciso que a gente tome cautela com a língua. Disso, só estou tratando ainda do 8º mandamento da lei de Deus. O falso testemunho que já é um pecado de matéria grave, um pecado mortal. Então isso pode complicar a salvação. Eu não estou dizendo que é algo fácil. Vamos viver com os paradrapos na boca agora e não falar de ninguém? Não é disso que eu estou falando. Estou falando que à medida que o tempo vai passando, a gente vai buscando com a graça de Deus, com a oração, com a adoração, a cada Eucaristia que recebemos, vamos pedindo a Deus para renunciar a esses costumes. Senhor, me liberta do vício da fofoca. Senhor, me liberta do vício da mentira, porque é aí que está o X da questão. A mentira, qual é o grande problema da mentira? E quem vai dizer isso agora, eu vou soltar o primeiro santo que eu falei que ia falar. E o primeiro doutor da igreja que trata desse assunto é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele vai falar assim, que é santo e doutor da igreja, que uma mentira, ela não é tão grave assim, como o próprio catecismo confirma aquilo que São Francisco de Sales vai trazer para nós nesse vídeo. Uma mentira não é tão ruim assim, mas qual é o grande perigo da mentira? É você gostar, é você se acostumar. É aquele ato, o problema do pecado, o problema desse pecado, como tantos outros pecados, não é que você caia no pecado. Porque todos nós estamos fadados, estamos inclinados a fraquejar humanamente. E quando eu falo isso, eu falo caridosamente. Também estou exposto a pecar. Também estou exposto a mentir. Também estou exposto a todas essas fraquezas. Não me coloco superior, pelo contrário. Me coloco inferior. Porque estou me expondo. Mas uma certeza é. O grande perigo de você se acostumar com o pecado é que aquilo se torna um vício. Aí entra a porta para o pecado mortal. Uma mentira. Peguei um chiclete na tua sacola, fulana. O carro tá ali. Pequenas mentiras bobas. Fulano te chamou, chega lá, não foi. Coisas bobas se tornam um vício. Se torna um hábito. Se torna algo que carregamos todos os dias. E esses pequenos atos vai te aproximando do pecado grave e corre risco de a pessoa se complicar no momento da salvação. Porque vários pecados veniais são um pecado mortal. Então, mas tem aquela questão. Às vezes a pessoa pratica uma brincadeira simples, boba, sem fundamento. No final da brincadeira ela fala, não, isso aí não é verdade. Isso não tem uma gravidade. Não é desse tipo de radicalidade. Não é esse fanatismo que eu estou tratando. Tem coisa que as pessoas brincam, que não tem fundamento, que não tem sentido, que depois desmentem, é brincadeira, tal. Esse tipo de assunto, esse tipo de mentira, apesar de deve ser evitado, não traz consigo uma gravidade, principalmente quando se desmente no final. Mas o problema dessas brincadeiras é os vícios que ela causa, é o costume que ela traz. Então São Francisco de Sales ele vai falar especificamente sobre isso. Uma mentira não é o problema. O grande perigo da mentira é que aquilo se torne um vício. E São Francisco de Sales escreve um grande texto
sobre a mentira. O outro santo e doutor da igreja que eu falei que ia passar nesse vídeo é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho escreve um livro só sobre esse tema, que é o tema do nosso vídeo. E Santo Agostinho ele vai falar, ele vai colocar que de maneira nenhuma a pessoa deve mentir. É preciso fugir da mentira. Santo Agostinho cita também São João 8,4,4. Mas ele no final do livro, ele vai dar essa opção, que uma coisa simples, uma coisa que não tem uma gravidade, que não fere gravemente ninguém, que principalmente quando é desmentido no final, não carrega uma gravidade tão grande. Mas através desse vídeo a gente pode despertar que pequenas coisas se tornam grandes. E grandes coisas podem ser evitadas quando se evita uma mentira. Pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas brincadeiras, a rotina de pequenas brincadeiras que se falam mentira se torna uma gravidade grande. E grandes coisas, quando se conscientizamos dela, pode diminuir, pode desaparecer, pode se apartar, pode ser renunciado. O Catecismo da Igreja Católica trata do assunto, a Sagrada Escritura trata do assunto, os santos e doutores da igreja que aqui foi citado trata do assunto. Agora cabe a você refletir, meditar. Todos nós soltamos uma brincadeira aqui e ali e isso não é o X da questão. O X da questão é levar aquele que me escuta a uma reflexão daquilo que fala a Sagrada Escritura. Você é convidado através desse vídeo, pegar o Evangelho, ler o Evangelho e fazer reflexões que através desse vídeo, que através da Sagrada Escritura, que através do Catecismo, que através dos santos aqui citados, a gente vai renunciando aquilo que não convém ao cristão. Como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. O caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Você que chegou até o final, deixe seu comentário, curta esse vídeo e compartilha para que mais pessoas possam se conscientizar. Deus abençoe.